Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Isaac, um homem cuja vida foi marcada por milagres, provações e bênçãos extraordinárias. Preparem seus corações para uma jornada emocionante através das páginas da Bíblia, onde veremos como Deus trabalhou de maneira poderosa na vida deste patriarca. Nossa história começa com uma promessa divina que parecia impossível. Abraão e Sara, já idosos e sem filhos, receberam uma notícia que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história da humanidade. Deus apareceu a Abraão e disse: "Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque." Gênesis 17 e 19. Imaginem a emoção e a incredulidade que devem ter tomado conta do coração deste casal. Sara, ao ouvir tal promessa, não pôde conter o riso. Como poderia ela, uma mulher de idade avançada e estéril, conceber um filho? Mas para Deus, nada é impossível. E assim, conforme prometido, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice. Gênesis 21, 12. O milagre havia se concretizado. O nome escolhido para o menino foi Isaque, que significa riso. Que bela ironia divina! O que antes era motivo de riso incrédulo, agora se tornava fonte de alegria e celebração. E Abraão chamou o nome de seu filho Isaque. Gênesis 21, 3. Podemos imaginar a felicidade que inundou o lar de Abraão e Sara com a chegada deste filho tão esperado. Mas nem tudo eram flores no caminho de Isaque. Logo surgiram conflitos familiares que ameaçavam a paz do lar. Ismael, filho de Abraão, com a serva Agar, começou a zombar do pequeno Isaque. Sara, vendo a situação, tomou uma decisão drástica. Sara viu que o filho de Agar zombava. Abraão ficou profundamente angustiado com este pedido. Afinal, Ismael também era seu filho. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, confirmou a decisão de Sara, dizendo a Abraão que através de Isaque sua descendência seria chamada. Que momento difícil deve ter sido para Abraão ver Agar e Ismael partirem. Mas ele confiou na orientação divina, mesmo sem entender completamente. À medida que Isaque crescia, tornava-se evidente que ele era o filho da promessa, aquele através do qual Deus cumpriria sua aliança com Abraão. Mas a fé de pai e filho seria colocada à prova de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Certo dia, Deus falou a Abraão: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto." Gênesis 22, 2. Que pedido chocante! Como Deus poderia exigir tal coisa? O coração de Abraão deve ter se partido, mas sua fé permaneceu inabalável. Imaginem a cena: pai e filho subindo o Monte Moriá, Isaque carregando a lenha para seu próprio sacrifício, sem saber que ele mesmo seria a oferta. Que figura poderosa do que viria acontecer séculos depois, quando Jesus, o Filho de Deus, carregaria sua própria cruz até o Calvário. No último momento, quando Abraão já estava prestes a sacrificar seu amado filho,
a voz do anjo do Senhor soou: não estendas a tua mão sobre o moço. Gênesis 22 e 11, 12. Que alívio deve ter inundado o coração de Abraão. Deus proveu um carneiro para o sacrifício, poupando a vida de Isaque e demonstrando que ele mesmo providenciaria o sacrifício definitivo para a salvação da humanidade. Essa experiência deve ter marcado profundamente tanto Abraão quanto Isaque, fortalecendo sua fé e confiança no Senhor. Isaque aprendeu desde cedo que sua vida estava nas mãos de Deus e que ele tinha um propósito especial a cumprir. Os anos se passaram e chegou o momento de Isaque encontrar uma esposa. Abraão, já idoso, não queria que seu filho se casasse com uma mulher cananeia. Então, enviou o seu servo mais confiável de volta à sua terra natal para buscar uma esposa para Isaque. O servo, guiado pela providência divina, encontrou Rebeca, uma jovem virtuosa e hospitaleira. Quando ela aceitou ir com ele para se casar com Isaque, foi como se Deus mesmo tivesse arranjado este casamento. Que emocionante deve ter sido o momento em que Isaque viu Rebeca pela primeira vez, descendo do camelo e cobrindo-se com um véu. A Bíblia nos diz que Isaque amou Rebeca e ela se tornou seu consolo após a morte de sua mãe, Sara. Que belo exemplo de um casamento abençoado por Deus, baseado no amor e no respeito mútuo. Mas a vida de Isaque não foi isenta de desafios. Assim como seus pais, ele e Rebeca enfrentaram a dor da infertilidade. Por 20 anos eles esperaram e oraram por um filho. Finalmente, Deus ouviu suas orações e Rebeca concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. A história de Isaque nos ensina lições preciosas sobre fé, obediência e confiança em Deus. Ele viveu à sombra de seu pai Abraão e de seu filho Jacó. Mas seu papel na história da salvação foi fundamental. Através dele, Deus cumpriu sua promessa de estabelecer uma grande nação, da qual viria o Messias. Isaque nos mostra que, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em sua bondade e fidelidade. Ele viveu uma vida de fé quieta, mas poderosa, deixando um legado que perdura até hoje. Queridos amigos, que a história de Isaque nos inspire a confiar mais em Deus, a obedecer a sua voz, mesmo quando não entendemos, e a esperar pacientemente pelo cumprimento de suas promessas. Lembrem-se, assim como Deus foi fiel a Isaque, Ele será fiel a cada um de nós. Antes de encerrarmos, gostaria de pedir que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe um comentário sobre o que mais tocou seu coração na história de Isaque. Sua participação nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que o Senhor abençoe ricamente cada um de vocês, fortalecendo sua fé e renovando sua confiança nele a cada dia. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz e no amor de Deus.